Pois bem, meus queridos, paz do Senhor para todos. Nós estamos chegando ao final da nossa, vamos chamar da nossa empreitada, né? Estamos chegando ao final desse nosso seminário de 3 dias, que tem por título Escatologia, com esperança e sem medo. Então deixa eu só recapitular com os irmãos rapidinho. No primeiro dia nós fizemos uma introdução, procurando deixar claro que o nosso objetivo é ministrar, é ensinar e aprender uma escatologia com esperança e sem medo. Uma escatologia orientadora, uma escatologia consoladora e uma escatologia missionária. Então, no primeiro dia, eu procurei deixar isso bem claro. No segundo dia, nós trabalhamos uma definição e uma divisão de escatologia. Tá? Nós definimos escatologia e dividimos. Então, vamos olhar brevemente o que nós fizemos no segundo dia, para nós entrarmos na parte final, que é o terceiro dia propriamente dito. Então, ontem, segundo dia, e revisando hoje, definição de escatologia, de 2 termos gregos, escatos, último, logia, estudo, tratado. Daí, escatologia, doutrina das últimas coisas, tratado das últimas coisas. Dividimos a escatologia, isso já ontem, em 2 partes, escatologia bíblica e escatologia teológica. A bíblica nós dividimos em Antigo e Novo Testamento. E a teológica nós dividimos em individual e cósmica. Dentro da escatologia individual, nós temos a morte, o estado intermediário e a ressurreição. Ontem nós começamos a falar acerca disso. Eu quero fazer uma pequena revisão e continuar. Nós falamos sobre o primeiro tema da escatologia individual, que é a morte. A morte, nós sabemos que ela pode acontecer a qualquer momento. E aprendemos ontem que há 3 tipos de morte. A morte espiritual, por causa do pecado, o homem já nasce espiritualmente morto. Então ele precisa aceitar Jesus para nascer de novo. Primeira morte, então, morte espiritual. Falamos da morte física. A morte física, ela será vencida pela ressurreição. Para o crente, ela acontece no arrebatamento da igreja. Para o ímpio, ela acontece antes do juízo final. Falamos então da morte física. E falamos também da morte eterna, que é a morte do ímpio, que morre sem Cristo. Ele vai ficar eternamente separado de Deus. Então, 3 tipos de morte: morte física, morte espiritual e morte eterna. O segundo tema da escatologia individual, então, é o estado intermediário. O que é o estado intermediário, então? O que é o estado intermediário? Os irmãos podem acompanhar pelo slide e depois conferir em casa na apostila, porque daqui para frente está tudo na apostila. Às vezes falta uma frase ou outra, mas está basicamente tudo na apostila. Eu acredito que a letra do slide seja mais confortável para os irmãos acompanharem. Então, o estado intermediário é aquele espaço de tempo entre a morte e a ressurreição. Esse é o estado intermediário. Estado intermediário dos mortos. É um espaço de tempo entre a morte e a ressurreição.
surge sempre a pergunta: onde os mortos estão? Onde estão os mortos? É uma pergunta que o homem sempre se fez. Desde o princípio da história do homem, o homem sempre teve essa curiosidade. Essa curiosidade do homem é uma das coisas que dá origem à religião. Eu estou falando de religião, não do ponto de vista bíblico. Do ponto de vista bíblico, o que é a religião? Do ponto de vista bíblico, religião vem do latim religare, é o homem buscando religar-se a Deus. Só que do ponto de vista secular, a religião tem outras origens. Uma das origens da religião é essa, é a pergunta: aonde estão os mortos? Porque desde o princípio da história da humanidade, quando um grande rei morria, ou qualquer pessoa morria, os parentes se perguntavam: para onde será que ele foi? Onde será que ele está? Será que acabou tudo mesmo? Então o que acontecia? Um grande rei morreu. Aqui na terra ele tinha muita autoridade. Nós não sabemos direito para onde ele foi, dizia o homem primitivo. Então, nós não sabemos se para onde ele foi, ele pode ajudar a gente ou não. Também não sabemos se ele pode atrapalhar ou não. Então é melhor a gente respeitá-lo. É melhor respeitar, é melhor cuidar da memória dele direitinho, porque vai que onde ele está ele possa ajudar ou atrapalhar, é melhor a gente tomar cuidado. Isso foi dando origem ao chamado culto aos mortos. Começaram a cuidar dos cadáveres melhor, começaram a enterrar. Algumas culturas cremam a pessoa que morre. E algumas culturas até cultuam os mortos, porque não sabem para onde os mortos vão. Mas e os crentes? Os crentes de Tessalônica também tinham dúvidas. Lembra daquele texto que eu estou citando desde o primeiro dia? Não quero, porém, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, né? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já dormem. Dormem ali é para suavizar o termo morrem. Não quero que sejais ignorantes acerca daqueles que morrem. Porque os irmãos não estavam entendendo o que estava acontecendo com os crentes que estavam morrendo. E aí Paulo foi explicar: olha, eu não quero que vocês deixem de saber, eu não quero que vocês ignorem o assunto, então eu vou explicar para vocês. E Paulo começa a explicar. Então essa pergunta ela é muito antiga. Para onde vão os mortos? Onde os mortos estão? Os mortos, conforme a Bíblia, conforme a escatologia, os mortos estão no estado intermediário. Olha lá. Onde os mortos estão? Estão no estado intermediário. Então, a melhor maneira de se aprender uma coisa, uma das melhores maneiras, de se aprender uma coisa é por exclusão. Primeiro você aprende o que não é, para depois você aprender o que é. Inclusive em trabalhos escritos, quando nós vamos escrever teses, nós usamos isso. Primeiro a gente diz o que não é, e aí depois a gente comprova, a gente refuta dizendo o que é. É uma das melhores maneiras de se aprender as coisas. Então vamos procurar entender o que não é o estado intermediário. O que não é esse espaço
entre a morte e a ressurreição. Primeira coisa que o estado intermediário não é. O estado intermediário não é o purgatório. O purgatório, gente, é uma heresia. Ontem eu falei sobre heresia e sobre polêmica. Purgatório, não é purgatório, é purgatório. Não vem de pulga, tá? É purgatório, vem de purgar. Não é purgatório. Às vezes eu acabo falando purgatório, né? Mas é purgatório, não vem de pulga. Vem de purgar, que significa limpar, tirar a sujeira. O ouro, ele é expurgado para ficar bom, né? Que é um sinônimo de purgar, de limpar. Então, o que não é o estado intermediário? A primeira coisa que ele não é o purgatório. Eu falei ontem sobre polêmica e sobre heresia. Polêmica é quando é uma pequena diferença que não traz grandes problemas, nós podemos nos entender. O purgatório não é polêmica, purgatório é heresia.